Galera, seguinte, depois de uma live absolutamente efusiva, né, muito feliz, depois de uma vitória grande do Santos, uma vitória que não acontecia há muito tempo, e por mais que ela valha 3 pontos, como qualquer outra, como uma vitória que deixou de acontecer contra o Botafogo, por exemplo, a gente se lembra o que aconteceu aquele dia, ela valia os mesmos 3 pontos do que ontem, mas ontem valeu mais do que os 3 pontos, porque é uma recuperação de uma sinergia entre torcida e time, é uma recuperação de confiança dos jogadores, é uma confiança que surge da torcida entre a comissão técnica, que por conta de ser uma comissão técnica novata, do ponto de vista, né, de ver o Kleber como um técnico principal, tinha muita gente duvidando do trabalho, então foi um jogo para dar confiança, né, para esse trabalho. É claro que também é um jogo que gera muita expectativa, porque se ganhamos do Flamengo, podemos ganhar de qualquer um. O próprio Neymar falou isso. Então a gente acha já que vai passar o carro em cima do Mirassol, que jogou muito bem ontem contra o Palmeiras, empatou 1-1 no Allianz Parque. Não é bem assim. Então assim, a gente tem que, eu acho que um pouco alinhar a expectativa com realidade. E também falar de alguns aspectos que assim, eu detesto, eu sou um cara que eu me pauto. Tá? Eu tento me pautar, pelo menos. Eu tinha toda a liberdade no canal do Vem Pro Peixão para definir os assuntos sobre os quais eu ia falar. A gente conversava bastante, eu e o Edu. Mas assim, a decisão sobre o vídeo que eu ia fazer sempre foi minha, como a decisão do vídeo que ele ia fazer sempre foi dele. E aqui, obviamente, o canal que leva meu nome sempre foi assim. Mas algumas coisas que eventualmente acontecem fazem com que a gente precise muitas vezes responder, porque temos um público grande que nos segue, muita gente que às vezes não consegue entender algumas coisas. Então, esse vídeo também é para tentar, de alguma maneira, responder algumas coisas que eu acho importantes para vocês. Ontem, depois que o Santos vence, da maneira como vence, com o gol do Neymar, no final, muita gente me perseguiu. Minha DM no Instagram foi infestada de gente dizendo que eu não era digno de comemorar, porque eu sou um hater do Neymar, porque isso, porque aquilo. Essa galera é uma galera que obviamente torce muito mais pelo Neymar do que pelo Santos Futebol Clube, que eu absolutamente desprezo, entendeu? Eu entendo a idolatria de muitos com relação a um jogador. Absolutamente entendo e sempre soube que quando eu criticasse um jogador, ainda mais com a veemência que permeia o meu trabalho, eu, quando vou criticar ou elogiar, eu não sou um cara de muita flor, de muito, ai meu Deus, não, de muita ponderação. Eu sou um cara enfático. E eu sei que, por eu ser um cara sanguíneo, enfático, muitas das minhas críticas iriam machucar quando se trata de idolatria. Isso eu sempre tive a mais absoluta consciência e estou muito tranquilo com isso. Mas o que fizeram também ontem foi vincular a vídeos de amigos, que são pessoas que eu me dou muito bem, que eu gosto, para dizer que eram respostas dessas pessoas a mim, criaram vídeos fakes na internet, pegaram um vídeo meu falando aquele vídeo que eu critico o Neymar, aí um vídeo do Sormani embaixo como se ele estivesse respondendo a mim, e não foi. Não foi, eu conversei com o Sormani, não foi a mim que ele respondeu. A gente sempre discordou desse assunto. Eu achei até que faltou a gente ter feito um vídeo no meu canal, no canal dele, não sei, mas debatendo sobre esse assunto mais, sobre os pontos de vista, não que a gente fosse concordar, mas para que todo mundo pudesse, através de um debate, entender melhor as diferenças nossas de pontos de vista, que são muito pequenas no final das contas. A gente muito mais concorda do que discorda, né? E a nossa maior concordância é com o bem do Santos. As pessoas discutem muito política institucional, o caminho da esquerda, o caminho da direita. Irmão, se você for de qualquer lado, mas se você estiver olhando o bem do Brasil, se o seu assunto for política institucional, eu vou te respeitar, né? O que eu acho escroto é o cara que é de esquerda ou de direita ou de centro, que está utilizando essas pautas para manter os seus próprios privilégios. Agora, ou para tirar privilégio, ou para ferrar com outras pessoas, né? Isso eu sou contra, mas se o papo for o bem do Santos, por exemplo, vou colocando na questão esportiva aqui, uns vão achar que manter o Neymar é o melhor caminho, outros vão achar que não, outros vão achar que o salário que o Neymar ganha ou ganhou é justo, outros vão achar que isso não cabe. São várias maneiras de pensar, mas está todo mundo pensando ao redor do Santos. Numa vitória como essa, na minha cabeça, todo mundo é Santos.
Eu não tenho que ficar aqui discordando, mandando recado para fulano de tal, etc e tal, não. Eu quero comemorar com essas pessoas que às vezes pensam diferente de mim, mas naquele dia a gente se abraça no estádio porque é isso. No estádio não tem esquerda, direita, centro, nada. É todo mundo Santos, todo mundo em prol da alegria que o time nos proporciona. E aí eu queria falar mais especificamente sobre isso, porque no vídeo do Sormani, repito, ele não falou ao meu respeito, mas fizeram uma série de vídeos aí que estão bombando no Instagram, como se ele tivesse feito me respondendo, me descredibilizando, etc. E eu acho uma tremenda de uma sacanagem. Mesma coisa, fizeram isso com o Edu lá, que falou que não aguenta mais gente enchendo o saco dele, falando que o Neymar é um ex-jogador de futebol, e que o caramba, e que também não foi pra mim. Então, eu queria deixar isso muito claro aqui, porque uma coisa é a Neymarzete que ama mais o Neymar do que o Santos. E esses aí, simplesmente, eu abomino. E não ligo. Outra coisa é tentarem vincular amizades e profissionais que eu tenho o maior respeito a eventuais tretas que jamais aconteceram. Tá? Isso é baixo, isso é sujo, eu precisava falar sobre isso aqui. Outra coisa, gente, as críticas que eu fiz ao Neymar, todas elas, eu não... retiro absolutamente nada do que eu disse. O Neymar, ontem, ele foi tudo o que a torcida do Santos sempre esperou que ele fosse desde o dia que ele foi contratado. É claro que ele precisou de tempo para se recondicionar, etc. Quando a gente olha para a trajetória do Neymar esportiva e apenas futebolística, ao longo do momento que ele chegou, ele poderia ter feito algumas coisas diferentes, sim, como, por exemplo, não ter se tratado com os profissionais particulares dele, ter ido mais ao clube fazer isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas ontem eu vi um Neymar muito mais forte fisicamente. Vocês lembram do Neymar que jogou no Campeonato Paulista? Mirradinho, sem força. Ele estava até mais troncudo, o core dele sim estava mais imponente. Então é um jogador que finalmente parece ter se preparado fisicamente para aguentar o tranco do futebol brasileiro. E é um jogador com 33 anos de idade. O que a gente via de notícia no primeiro semestre era de um cara que se tratava em Mangaratiba e não utilizava a estrutura do Santos. Um cara que se machucava e no dia seguinte estava no carnaval. Um cara que se machucava e no dia seguinte 10 garotas de programa diziam que estava numa orgia com o cara, né? Ou não é verdade? Saiu matéria, Léo Dias e o caralho, helicóptero em cima da mansão do cara e o escambau da Madureira. Aí começa a degringolar, ele volta e não consegue jogar, volta e não consegue jogar, frustração atrás de frustração, uma atrás da outra, e aí começam as declarações com relação à renovação de contrato. O Neymar dizendo que não sabe se fica, que não sabe se tá feliz, o caramba 4. O Neymar pai dizendo que ele voltou por caridade, quando a gente naquela altura já sabia o montante que ele ganhava. E, gente, não é porque o Neymar fez gol contra o Flamengo que ele mereça ganhar. Tem gente que acha, né, que fala, que tá dizendo até para dobrar o salário do Neymar. Mas não é porque ele fez um golaço contra o Flamengo que ele tem que ganhar mais do que o Vinícius Júnior ganha no Real Madrid. E não é porque ele não é mais jogador do que o Vinícius Júnior. Ele sempre será. Mas é porque o Real Madrid é o Real Madrid, tem condições de pagar o Santos como o clube não tem. E isso vai ser um problema futuramente ao Santos, porque o Neymar passa, o Santos continua. E os problemas, os motivos pelos quais o Santos está nessa situação há muitos anos, tem muito a ver com as práticas financeiras. Que também, não é culpa do Neymar, deram o contrato para ele assinar. Tudo isso é verdade, mas também é verdade que faltou um pouquinho também de carinho na comunicação. Como é que o pai do cara, eu sei que não foi ele, foi o pai, mas ele nunca respondeu, disse que ele voltou por caridade ganhando 21 milhões de reais por mês. Um dos maiores salários do mundo, num time falido. Né? Ou naquela declaração que aí eu explodi de vez, quando ele fala que só não foi jogar o Mundial no Fluminense porque ele queria se preparar. Como se eu tivesse bem fisicamente eu teria abandonado o Santos e teria ido. São todas interpretações absolutamente justas na minha visão e que condizem com o que eu pensava. Não é o gol do Neymar, não é uma atuação de gala e nem mesmo um campeonato brasileiro de gala que vai mudar isso. Pelo contrário, pelo que o Neymar ganha e pelo que o Neymar ganhou no primeiro semestre, continua ganhando agora, parece que diminuiu, ainda não tive acesso ao contrato dele, mas cara, é mais do que a obrigação dele definir um jogo contra o Flamengo, né? E outra, uma coisa também que me incomoda é que o debate girou todo em cima do Neymar, como se ele tivesse construído a vitória sozinho. Sim, ele foi o mais importante.
ele que definiu o jogo. Mas, pô, o plano do técnico foi espetacular. Os jogadores, a gente elogiou tanto na live. O Souza fez uma partida monstruosa, o Luan Pérez uma partida monstruosa, o Rincon uma baita partida. Escobar anulou os 3 caras que jogaram do lado dele, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo depois do segundo tempo e depois o Cebolinha. Botou os 3 no bolso, né? Então, assim, teve muita coisa legal pra caramba pra gente elogiar. A situação do Robinho Júnior, que deu uma outra esperança ao torcedor. E aí, quando fica essa coisa muito em volta do Neymar, parece que assim, é um esporte individual. Parece que é um esporte individual. E o Neymar, ele só definiu, só conseguiu decidir, porque o time conseguiu segurar o Flamengo taticamente. De todo o time ali, por mais que ele não tenha sido indolente na marcação, ele ajudou quando precisou ajudar, deu pix quando precisou dar. Eu não tenho nenhuma crítica ao jogo do Neymar. Nada. Mas ele era o homem menos importante na marcação, tanto que ficou no momento defensivo como o último homem. Ele tinha todo um time por trás dando esse suporte para que ele pudesse decidir. E ele decidiu, como tem que fazer. E aí então, por conta de ter decidido um jogo que sim é grande, que eu sei só vale 3 pontos, mas não são só os 3 pontos, já é o suficiente para ele valer tudo isso e tá tudo certo e foda-se? Na minha opinião, não. Por isso que é importante no dia seguinte a gente voltar aqui com mais calma. Significa que eu tô atacando? Não, cara. Significa que pra mim ninguém é maior que o Santos. Eu vi o Sormani falar no vídeo dele assim, eu sou um passador de pano profissional do Neymar. Ele até, conversando sobre isso, ele falou, pô, eu falei isso porque tem muita cara nos meus comentários que falam isso. E aí eu falo que eu sou mesmo, porque aí esses caras não têm argumento. Mas eu entendo o lado dele no sentido de, os caras não vão ter argumento pra rebater. Mas vocês sabem que aqui a linha é completamente diferente nesse sentido. Eu não sou passador de pano do senhor ninguém. Eu não sou passador de pano do Neymar, eu não sou passador de pano do Marcelo Teixeira, eu não sou passador de pano do Kleber Xavier, eu não sou passador de pano de ninguém. E outra, digo mais, gente, eu acho que tem gente na internet que de alguma maneira se sente um pouco incomodada com esse meu nível, esse meu grau de independência. Tem muita gente mais velha que vem de uma outra geração, que não foi criada e descoberta já nesse mundo digital. Meu trabalho, minha carreira inteira se deu na internet, desde a criação do Futeboteco do Velho Testamento, lá em 2018, né, quando a gente fez o vídeo sobre o fim do esporte interativo e começamos a falar sobre mídia esportiva. Desde 2020, eu só vivo do meu trabalho na internet. Nunca dependi de empresa grande, Globo, de Cazé, de Record, de SBT, de UOL, do raio que o parta para poder me sustentar, apenas do meu trabalho. E claro, sendo alocado a uma empresa das Big Techs, que é o Google, que gera essa possibilidade. Eu sei muito bem, diferente do Monark, que eu não sou dono do meu meio de produção. Eu sei que eu sou praticamente um empregado do Google, porque eles me dão espaço. Tem um algoritmo que manda o meu conteúdo para você. Se você está vendo o meu conteúdo agora é porque o YouTube mandou. E eu tenho consciência disso. Mas não tem um chefe direto, alguém que esteja me dizendo o que eu tenho que falar, o que eu não tenho que falar. E outra, eu não tenho medo de falar certas coisas, porque esse cara amanhã pode me dar um trabalho, se eu melindrar esse cara. Como tem muita gente da mídia santista que tem medo de fazer certas críticas, porque amanhã sabe que pode estar na mão do Marcelo Teixeira, porque ele é dono do meio. O cara, às vezes, lá de Santos, o cara é dono de um meio de produção, o cara é dono de uma TV, o cara fala, pô, vou detonar o cara, vai que amanhã eu preciso de um trabalho lá. Como tem gente que continua trabalhando lá com cara em exercício, que pra mim, eticamente, é uma coisa absurda. Cada um com a tua ética, mas pra mim é uma coisa absurda. Então eu acho que essa minha isenção e a minha maneira de me comunicar e também a minha ascensão, porque tão jovem fazendo assim, trabalho com jornalismo na internet desde 2018 e vivo disso desde 2020, mas comecei a falar do Santos depois do rebaixamento lá no Futeboteco. Não era uma coisa que eu fazia todo dia. Ali que eu entendi que eu poderia criar um público para isso. Então é uma coisa muito recente, que veio assim do final de 23, finalzinho de 23, então é 24 inteiro, mais meio ano, 1 ano e meio falando do Santos, assim, semanalmente nos meus canais, primeiro no Futeboteco, depois no Vem Pro Peixão e agora aqui no meu canal próprio. E que desse período de 1 ano e meio, as minhas audiências foram muito maiores do que muita gente. Eu sei que sou arrogante, parece que eu tô me achando, parece que eu me acho melhor que essas pessoas. Pra minha audiência não quer dizer porra nenhuma. Se eu falasse aqui pra 300 nego
que fossem legais e tudo mais, e que isso pudesse me trazer algum ganho financeiro, porque também é trabalho, eu continuaria fazendo. Eu não tenho nenhuma vaidade nesse sentido, mas eu sei que outras pessoas têm. Falam, pô, esse cara que coloca em 1 ano e meio tá fazendo mais view que eu, e eu tô aqui nessa há muito tempo, qual é que é? Eu vou descredibilizar esse maluco, ele tá tomando meu espaço. Quando não entende que eu falar sobre o Santos, e as pessoas estarem escutando sobre o Santos, pode ser que o vídeo dessa pessoa seja recomendado através do meu, porque é assim que a plataforma funciona. Essas pessoas, muitas delas não vieram da rede social e não sabem como o próprio algoritmo funciona. Entendem o outro como rival, entendem o outro como um competidor, e não é. Nós somos uma comunidade. O cara tá me assistindo aqui, significa que ele tá que o YouTube tá lendo, que ele tá ouvindo se falar do Santos muito tempo por dia. Então o YouTube vai recomendar outros canais para ele, todo mundo vai ganhar, é assim que funciona. É assim que funciona o algoritmo na internet, mas eu vim daqui, eu sei que muita gente não vê, então essa independência exacerbada da minha parte de não ter rabo preso com o senhor ninguém, eu sei que também machuca muita gente. Inclusive para eu criticar um ídolo do clube quando assim preciso. Inclusive. Mas eu seguirei fazendo o meu trabalho com credibilidade porque o Neymar passa. O Santos fica. E eu quero que, quando passe, que eu também, como disse aquele vídeo que ele não era meu ídolo, que eu possa chamá-lo. Mas o Neymar não vai virar meu ídolo fazendo mais do que a obrigação dele, que é fazer um gol no Flamengo. Ele foi contratado para isso. O cara ganhou um salário estratosférico, o maior salário disparado da história do futebol das Américas. Talvez o Messi ganhe alguma coisa parecida, um pouco mais, não sei. Mas só. E aí a gente, não, agora o cara é meu ídolo porque o cara destruiu, botou o jogo debaixo do braço, como botou o mesmo gênio que é contra o Flamengo, virou... Não, sabe o que vai fazer o Neymar virar meu ídolo? A mim. E aí é a opinião de cada um. Idolatria é uma coisa muito pessoal, e esse canal tem meu nome, não é à toa. Esse canal não tem o nome Santos, de não sei das quantas, Santistas, não, eu não tô representando ninguém, eu tô representando o que eu penso. Por isso que eu durmo muito tranquilamente, entendeu? Por isso que eu durmo bem. Porque é sobre o que eu penso. Eu sei que tem muita gente que concorda, muita gente que discorda, e tá tudo certo, faz parte da vida. Nós vivemos uma democracia. Mas sabe quando o Neymar vai virar meu ídolo? Quando ele tiver por cima da carne seca, como ele parece estar hoje, né? Ter feito depois um campeonato magnífico, ter sido o melhor jogador do futebol brasileiro, que pra ele nem é um puta desafio assim. Pro Neymar, isso é ficha. O Neymar, quando saiu do Santos lá atrás, ele foi retirado do prêmio da Bola de Ouro da Placar, virou ao concurso, porque não tinha como concorrer, ninguém chegava perto do nível dele. E ainda assim, hoje, mesmo ele 70% fisicamente, né, apesar de ele estar mais forte, falta muito ritmo de jogo, ele mesmo reconheceu isso. Ele conseguindo ter sequência, ter 2, 3 jogos seguidos, 5 jogos seguidos, não se machucar mais e não tiver nenhum azar pra ter nenhum trauma, igual ele teve vários no PSG, de pisada no tornozelo, essas coisas, igual ele teve na Copa também, de 22, né? Cara, ele deve ser esse jogador. Não, então ele precisa ser o melhor jogador do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, pra tornar-se seu ídolo. Não. Eu quero ver o verdadeiro Neymar quando acabar o contrato dele no final do ano e ele mostrando pro Brasil e pro mundo que voltou a ser o Neymar, o que ele vai fazer? Se ele vai falar assim, tchau, agora tô bem, tchau pra vocês, banana, tô indo pro Flamengo, tô indo pro Palmeiras, ou tô indo pra Europa de novo, etc. Se ele vai fazer isso, ele vai abandonar o clube, porque é muito fácil, não tendo proposta nenhuma, ter ficado no Santos, aí só tá postzinho dizendo, a saída nunca foi uma opção, nunca vou te abandonar. Quero ver se ele não vai abandonar na boa. Eu sempre falei isso. Quero ver quando ele estiver bem pra caralho, que ele for dentro de campo o cara que ele sempre foi, que é acima de todos, se ele vai pegar e falar assim, não, agora eu vou ficar, quero colocar esse clube no outro patamar, porque o argumento de quem é a favor do Neymar é muito de que existe um projeto, estão construindo tais maravilhas no CT, e não sei o que, tem CT novo vindo, que não sei o que, tem polêmica, né? Precisamos falar disso depois, com relação à Mata Atlântica, esse CT, mas isso é papo para outro vídeo. Então assim, ele tá investindo no clube porque ele ama o Santos e tudo isso é para melhorar o Santos de patamar. Eu quero ver se o pensamento vai ser esse quando ele tiver mercado, quando todo mundo fala, caralho, mano, esse cara voltou a ser o gênio que todo mundo conheceu, queremos esse cara. Ele não vai ter contrato até o final do ano, o contrato dele acaba. O que ele vai fazer? Ele vai renovar com o Santos quando todo mundo quiser ele ou ele vai embora? Se ele renovar com o Santos por cima da carne seca, irmão,
não tenho problema nenhum. Chamo, faço um vídeo, eu estava errado, me desculpa, você é meu ídolo. Até lá, muito chão. Isso é a minha. E outra, pouco importa a minha idolatria pro Neymar. Eu não sou maior que... Pelo amor de Deus, eu sei o meu tamanho. Mas o meu canal, de novo, é sobre o que eu penso. É sobre o meu pensamento, a minha maneira de ler as coisas. Eu sei que ele é ídolo de muita gente, mesmo baleado. A mim não. Principalmente depois de declarações que foram ruins. Ah, ele não tem culpa de ter assinado o contrato que assinou, etc e tal. Mas aí aquela narrativa, né, de que voltou por amor também não cola, né? Também não cola. Então, meu ponto é só esse. E outra, a gente tem que ter calma, tá? Porque tem muita gente... Porra, caralho, voltou pra... Calma. Será que o Neymar, que agora tá apto pra jogar 90 minutos, vai ter condição de jogar 4, 5, 6 partidas seguidas sem se machucar? Ou daqui a pouco vai meter a mãozinha na coxa de novo e vai ficar 2 meses fora? Vamos esperar. Vamos esperar. Cada jogo vai ser uma história. É importante que ele se coloque de novo nesse lugar. Mas assim, calma, gente. Vamos esperar o que ele vai entregar. Claro, vamos nos divertindo, vamos curtindo a cada partida. Mas eu senti que ontem criou-se também um certo exagero em cima da figura do Neymar, que eu me sinto na mais obrigação aqui de botar o pé no freio, não só do Neymar, com relação ao Robinho. O Robinho é diferente pra caralho, eu comentei na live ontem, você vê pelo toque dele na bola, pela maneira como ele domina, e mais do que isso, pela rotação do cérebro do cara. Como é que você vê isso? Cara, a gente que vê futebol há muitos anos, né, acompanha aqui isso na nossa vida, a gente sabe quando o cara tá... Pô, ele entrou no jogo contra o Flamengo, um jogo de um nível de intensidade físico pra caramba, e parecia que ele tava na quadrinha Society, na casa do pai dele, jogando bola com o pai dele, cara. Com uma tranquilidade pra pedalar, e não é aquela pedalada afobada, é aquela pedalada tranquila, de vem que você vai tomar, e eu tô confiante. Teve uma hora que ele tirou bola de 3 ali, e sustentou, sabendo que ia perder no físico, porque ele sabe que se qualquer um encostar nele, trombar, ele cai, ele sustentou a jogada e abriu do lado, coisa de craque, assim. Só que acho que a gente tem que ter calma. E eu acho que é difícil pro torcedor do Santos ter calma com o Robinho, por tudo que ele representa, por ser filho de quem ele é, pela camisa que ele tá usando e pelo que ele já demonstrou. Mas calma, senão a gente também pode perder esse menino, queimar o moleque, é preciso prudência. Eu sou o cara mais emocionado do mundo, mas eu já vi muita coisa no futebol. Hoje você tá aqui, amanhã você tá no inferno. Calma, vamos com calma, vamos que o Kleber Xavier saiba trabalhar, que o Kleber Xavier saiba... de alguma maneira conseguir conduzir. O Neymar nesse aspecto fora de campo vai ser muito importante pro Robinho. Ele tem uma dívida com o pai por conta de como ele foi criado pelo pai quando ele ascendeu. Então ele quer retribuir. Então a gente tem que ter um pouco de calma com o time, com o treinador, com os próximos jogos. Eu sei que foi muito grande, mas passou. Agora olhar daqui pra frente. A gente tem que entender que o fora de campo importa sim, as finanças importam sim. Se vocês acham que não, esperem para ver em agosto, mês que vem, o balancete do segundo trimestre, que vai ser trágico. Tudo por conta do salário do Neymar no primeiro semestre. Primeiro semestre esse que ele não entregou nada, nem um gol de bola rolando. E aí outra coisa também, muita gente falou isso, né? O Edu comentou sobre isso, o Sormani comentou sobre isso. Ah, foda-se se ele não faz gol de bola rolando. Eu discordo frontalmente. Quando você contrata o Neymar, por que você contrata o Neymar e paga um salário absurdo desses? Porque o cara é um gênio. O que você espera do Neymar no campo? Você espera gol de falta, gol olímpico, gol de pênalti? Você espera não, você espera drible, você espera assistência, você espera lindos lances, gols de bola rolando, é isso que você espera. Se você está contratando alguém por bola parada, você traz o Otero. Aí não vai pagar 21 milhões por mês, você traz o Otero porque ele vai bater bem na bola. Então assim, essa crítica que fizemos, que o cara ficou um semestre inteiro sem fazer gol de bola rolando, ela é uma crítica absolutamente plausível. Não é porque ele fez um gol agora que, meu Deus, ah lá, calou a boca. Não calou a boca de ninguém. Pelo contrário, mesmo que o Neymar seja o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ele não calará a minha boca. Primeiro porque nunca serei subserviente a jogador nenhum deles é maior do que o Santos. Segundo que, pelo que ele joga, pelo que ele sempre mostrou a carreira inteira, pelo que ele ganha, ele não faz mais do que a obrigação dele. Significa que a gente não vai comemorar que... Não, cara.
Só significa que as coisas são como são. Grandes poderes existem grandes responsabilidades. Se o cara ganha o que ganha, claro, ele tem que cumprir como qualquer outro as suas responsabilidades trabalhistas. Tem que chegar no horário, tem que se apresentar direitinho ao clube, tem que hierarquicamente estar abaixo do clube, obedecer todos os programas que o clube estabelecer. Isso do Neymar ao zagueiro Luizão. Tudo certo. Mas por que o Luizão ganha uma coisa e o Neymar ganha outra? Porque o Neymar decide. Não é porque fica fazendo gol de bola parada. Isso aí o Otero faz. Ele tem que ser muito mais do que isso. E é isso que eu sempre cobrei. E vou continuar cobrando. Eu acho que a gente tem que ter calma, porque o Neymar ainda está longe de atingir o seu ápice físico. Eu acho que vai demorar ainda uns 3, 4 jogos para isso. Mas ele atingindo, a cobrança vai ser tão alta quanto o que ele é como jogador. Tem que ser. Tem que ser assim. E outra, vamos nos lembrar, gente. O Santos é um time, não é um esporte coletivo. Tem muita gente por trás tão importante quanto essa vitória, que deu condição para o Neymar ser o cara que ele é, decisivo. Então vamos tentar aumentar a discussão desse papo e não dar os devidos louros ao Neymar. Pelo contrário, ele merece. A partida de ontem dele, de novo, Almanac, Masterclass. Uma partidaça contra o adversário mais difícil possível. Palmas pra ele. Mas calma. Tem muita coisa pela frente. E a gente tem que entender pra ver como vai ser. E se vier, qual vai ser a postura dele quando ele estiver lá no topo. Se ele vai olhar pra gente de baixo pra cima e vai falar, agora eu não preciso mais de vocês. Ou se ele vai falar, não, eu sou ídolo pra caralho, eu vou renovar, tô bem, não importa a proposta que vem, tô no final da minha carreira, eu vou aposentar aqui. Se ele fizer isso, aí eu não falo mais um A, irmão. Aí eu não falo mais um A. Aí eu me junto ao time Sormani e viro passador de pano profissional. Até lá, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Mas o que você acha? O que você pensa? Comenta aí. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.